Caros irmãos, caras irmãs, vamos hoje ter mais um estudo dessa série que nós estamos tendo aí sobre a nossa fé. Então, hoje nós vamos ver a relação entre a fé, a experiência e a esperança. O texto bíblico apontado está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5. Vale lembrar que quando escreveu essa carta, Paulo já tinha passado algum tempo pela sua experiência com Cristo, ele já era um cristão maduro, experimentado no amor e no poder de Deus, já tinha passado por várias tribulações e tinha já amadurecido a sua fé em meio a essas tribulações. E eu quero destacar nesse texto bíblico base, especialmente os versos de 3 a 5, onde o Paulo coloca também nos gloriamos nas tribulações. Que parece estranho, como alguém pode se gloriar na tribulação? E tribulação é problema, é dificuldade. E ele explica: sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa é uma visão muito diferente do senso comum, daquela que a gente encontra na sociedade, onde as pessoas se gloriam com seu sucesso apenas. E Paulo, ele dá glórias a Deus por estar passando por tribulações, justamente pelas consequências que essas tribulações podem trazer. Do mesmo modo, o sucesso, dependendo de como for conduzido, nós sabemos que para muitas pessoas traz consequências bem ruins. Muitos não sabem conviver com o próprio sucesso. Algumas pessoas famosas, artistas, cantores, jogadores de futebol, já destruíram não só a sua carreira, como a sua própria vida pela dificuldade de conviver com sucesso. E nós não temos que buscar, então, fugir dos problemas ou achar que nós não vamos ter tribulações, porque nós teremos. O próprio Cristo passou por tribulações aqui na Terra. Agora, nós temos que perceber a tribulação como um instrumento para trazer a paciência, a experiência e a esperança. A esperança seria, então, um ponto de culminância desse processo. E esperança seria o quê? Um conjunto de espera com expectativa. Coisa boa é ter expectativas. Tem até um ditado popular que diz que o melhor da festa é esperar por ela. Quando temos boas expectativas, a gente, em geral, fica muito melhor, a gente vive melhor por causa dessas expectativas. E nós temos expectativas firmes, fundadas na nossa fé. Viver com esperança é enfrentar sempre as adversidades, crendo, tendo convicção que dias melhores virão. Não confundamos isso com triunfalismo, daqueles que acham que não terão problemas ou que vencerão todas as batalhas. Algumas batalhas nós vamos perder, isso faz parte da vida, mas nós sabemos olhar mais adiante. O nosso olho não pode ser, nosso olhar não pode ser só no aqui e agora ou no futuro imediato, porque nós cremos na vida eterna e que tudo o que está aqui acontecendo é passageiro. A minha avó materna, que alguns conheceram, a avó Cleia, ela dizia diante dos problemas e dificuldades: tudo passa. E é verdade, tudo isso é muito passageiro. Só o amor de Deus e sua misericórdia é que não são passageiros. Minha mãe me conta também do meu avô, o pastor Celcino, que um sermão que ele fez certa ocasião, ela nunca esqueceu, onde ele começou a se referir a grandes e poderosos reinos do passado, como o Egito, como a Babilônia, e ele perguntava no seu sermão: onde estão? Cadê aqueles reis? Cadê aqueles castelos? Cadê aquele poderio militar que eles tinham? E isso também passa. Então, da mesma forma que as tristezas, decepções e tribulações passam, as coisas boas, a felicidade que deriva de situações específicas de dados momentos, também vai passar. Por isso, nossa confiança não pode estar nela. Como diz no Salmo 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, faremos menção ao nome do Senhor. É nele que está a nossa confiança,
porque os egípcios, por exemplo, tinham muitos carros de guerra, muitos cavalos, e cadê onde está aquele poderio que eles tinham, né? Nós temos que ter também uma consciência de que no futuro, passado e presente, tudo está nas mãos de Deus. Como somos justificados pelo sacrifício de Cristo, essa foi a lição que tivemos na Páscoa, nós sabemos que o nosso passado está resolvido. Não há, como alguns afirmam, maldições que passam de geração para geração. Não. Cristo rompeu qualquer maldição. O passado está resolvido. Nós podemos viver o presente de forma mais plena e confiante pela salvação. E podemos viver o futuro também, porque nós sabemos nas mãos de quem está o nosso futuro. Aquelas 3 grandes perguntas existencialistas, quem eu sou, de onde venho e para onde vou, são então melhor respondidas à luz da nossa fé. Porque justificados no nosso passado, salvos no nosso presente e com fé no nosso futuro. Conforme escreve o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, a experiência com Deus é fundamental para a nossa vivência diante das tribulações e para o fortalecimento da nossa fé e para gerar em nós perseverança. Experiência é algo que cada um de nós tem que buscar pessoalmente. Há um louvor bastante conhecido, embora antigo, mas ainda cantado eventualmente, que diz: se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. E depois ele canta: mas o que senti com o toque da fé, né, ele vai falar da experiência dele. Então, cada um de nós tem que buscar experiência com Deus, e não só uma vez. Não é só na conversão. É algo cotidiano que tem que se renovar a cada dia, né? Paulo sofreu inúmeras perseguições. A sua fé não foi abalada, pelo contrário. O testemunho dele foi crescendo e se fortalecendo e atravessou os séculos e nos inspira até hoje. E vale lembrar que ele tinha um espinho na carne, uma doença, um problema físico, que ele pediu a Deus a cura não veio, Deus não concedeu a ele, porque disse que Paulo, a minha graça te basta, e ele nem por isso ele se sentiu derrotado, nem por isso ele se sentiu diminuído, muito pelo contrário, ele manteve a sua fé. Vale também lembrar que chorar, sofrer, pedir ajuda a Deus e às pessoas são comportamentos não só normais, como necessários. Diante dos sofrimentos que nós passamos, a gente precisa extravasar, a gente pedir misericórdia a Deus, a gente chorar orando a Deus, chorar no ombro de uma pessoa querida. Isso é normal, isso é necessário. O que não pode é a gente se deixar levar pelo sofrimento e fazer com que ou o sofrimento ou o medo cause em nós uma paralisia, uma incapacidade de agir e uma falta de confiança. Ao contrário, quem espera em Deus se aquieta nas promessas do Senhor, como está no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aquietar-se não é ficar parado, não é ficar sem fazer nada, mas é ficar tranquilo, confiante e sereno diante das dificuldades, fazendo a nossa parte e nos esforçando para vencê-las, confiando em Deus, mas aquietados, e não de maneira como desesperados ou desesperançosos. Finalmente, queria destacar também, assim como na lição da Revista em Marcha destaca, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória os muitos feitos do Senhor em nossa vida pode nos auxiliar a ter convicção no nosso futuro, na nossa salvação e no amor de Deus por nós. Que Deus nos abençoe, que busquemos a cada dia experiência renovada com Deus e com o Espírito Santo, para que nós sejamos sempre confiantes e perseverantes. Amém.